Existem muitos mitos no mundo afora, porém a gente não sabe quais são reais e quais não são. Venha comigo para a gente descobrir qual é a verdade pelo óculos da Torá. Toda terça-feira um vídeo novo no canal. Hoje nós vamos falar sobre certas criaturinhas pequenas, criaturas que habitam em florestas ou não, criaturas que usam barbas, criaturas que têm um chapéu pontudo. É isso mesmo, estamos falando de nada mais, nada menos do que duendes. Temos pessoas famosas que já declararam ver duendes. A minha avó, inclusive, já declarou ver um duende. Agora, a verdade é, minha avó está louca. Minha avó realmente estava certa. Qual é a verdade atrás disso? De onde eles são? Eles são pessoas? Eles são animais? A gente falou no vídeo passado sobre sereias. E até foi interessante que a gente recebeu em Shabbat aqui em casa. Dois Bahurim, eu conversei com eles sobre o assunto. E eles falaram pra mim uma coisa interessante. Falaram, uau, você vê como é que é o Yehudi, né? Porque os outros povos veem a sereia como o quê? Nossa, é um ser sensualizado, ou então é um demônio terrível. O que o judeu pensa? O judeu já pensa, é kasher? Dá pra comer? Então, quer dizer, não, para o Rajão, o óculos dele ele vai um pouquinho diferente, assim. E de fato, realmente, vocês ficam me batendo, a gente inclusive falou isso, tá no vídeo passado, quem quiser dá uma olhada lá que tá bem legal. Enfim, qual é a origem deles? Onde eles habitam? E aí, galera, a gente tem que descobrir a verdade. Eu já falei isso no vídeo passado. Se é uma criatura que ficou tão mefursemet, tão... como é que fala? Promovida no mundo, né? O mundo já fez vários filmes sobre isso, uma cultura inteira sobre isso. Tem pessoas, inclusive, que dizem que são uma divindade, que tem poderes mágicos. Não, porque tem o duende da sorte, tem o duende da tristeza, tem o duende sei lá o quê. Quer dizer, alguma coisa tem. Não é possível que não tenha nada. E é sobre isso que nós vamos discursar hoje. Em minhas pesquisas pelo mundo, né, pela região mundana, eu sei que tem muita avodazará em torno disso, tá? Tem muita idolatria em torno disso. Eu não entrei muito nesse mérito. Eu vi que tem regiões como, por exemplo, Islândia, Irlanda. Arabanito, bota aqui a foto. Que tem, inclusive, botam casinhas para os duendes. Tem, inclusive, né, pessoas que já amaram, que botaram ali um ruído e ouviam algo saindo dali. Eram umas casinhas que ficavam na árvore. Mas, enfim, né? É uma cultura, beleza, não vou tocar muito nesse assunto. Tem outras pessoas que dizem que viram, avistaram enquanto estavam em viagens e tudo. Inclusive, tiveram dois casos famosos. Um recente, não tão recente, alguns anos atrás, na Argentina. Obviamente, como sempre, né? Tá tudo metustástico, tá borrado e tudo. Mas você vê que é um ser meio bizarrinho ali que tá andando desengonçado. Trabalho, bota aqui o vídeo. Um ser meio desengonçado ali que tá andando de noite e tem uma visão pontuda, de um chapéu pontudo. E esse foi um vídeo interessante. Um vídeo que eu achei mais claro, que eu achei interessante também. Realmente vai colocar aqui pra vocês. É de um duende que do nada aparece uma criança, tá brincando, aparece até um brinquedo, aquilo dali, e do nada, cara, ele parece assim, correndo todo pequenininho, com um chapéuzinho ali, de repente ele olha, ele volta, é bizarro, ele volta e ele olha, não dá pra ver direito, obviamente, a cara dele, mas dá pra ver que se trata ali de um ser minúsculo, com, né, tudo arrumadinho, com roupa e tudo, e com um chapéu. Tem mais um vídeo aqui muito interessante de um menino jogando bola e vendo um duende. A gente vai explicar mais tarde porque que não confio muito naqueles vídeos, que eu vi outros vídeos assim, que mostravam, né, uns seres meio peladinhos andando. Eu vou explicar por que eu não confio muito nisso, a gente vai, pelo óculos da Torá, a gente vai desvendar isso agora. Legal? Então, bom, vamos partir do ponto de pressuposto, já que eu tô fazendo essa série de vídeos onde mitos que existem, que na verdade são reais, agora eu preciso o quê? Como qualquer cientista, eu preciso provar a minha teoria, preciso trazer fontes. E Baruch Hashem, Mamash Besiata Dishmaya, a gente sim encontrou algumas fontes, e não fontes assim, fontes interessantes, cara. Galera, fontes bem interessantes. Vamos começar com o Zohar de Parashat Vaikra, na página 9b. A gente vai trazer primeiro qual é a origem deles, tá? Eu vou fazer um ceder, uma ordenzinha para explicar. Bom, se eles existem, qual é a origem deles? De onde eles vieram? Se eles são reais? Que raio, que é isso? Mas que é isso? De onde veio? Então, primeiro, de Zohar de Parashat Vaikra, na página 9b, ela traz uma informação que também é repetida de Zohar Parashat Bereshit, lá Metet Amud Beit, na página 39b, que fala o seguinte: Akadosh Baruch Hu, ele criou não somente uma terra, mas dentro da nossa terra, ele criou outras 6 terras, ou seja, são 7 terras no final. O Ramak, ele descreve como se fosse uma grande cebola.
Então você tem aqui uma terra, você tem um revestimento sobre essa terra que seria a segunda terra, um revestimento terceira, tal, não sei o quê. Isso ele aprende do passuco de Bereshit no capítulo 1, no versículo 6, que fala Vayomer Elohim Yiraki Betor Hamayim, Vayim Avdil Ben Maim Lemaim. Ou seja, e disse Hashem que seja o firmamento dentro da água. Firmamento dentro da água. Até onde a gente sabe, são firmamentos que tem, né, são os 7 céus. O pessoal, né, que é mais ligado à ciência vai ver como se fosse aquelas camadas da atmosfera, né, que são 7 tipos, né, com ar mais rarefeito e tal, atmosfera, estratosfera, sei lá, qual troposfera. É isso aí, cara. O cara sabe de ciência. E o que é interessante é que, olha só, a linguagem chato da Parashat de Shavuot, da Parashat de Bereshit. Olha o que ele fala. Vai ir aqui a Betor Hamayim. Vai ser um firmamento dentro da água, não sobre a água, dentro da água. E será uma separação entre água e água. O Zohar pega esse passuco, ele pega esse gancho, ele fala, opa, existe aqui uma separação dentro da nossa terra de firmamentos entre uma água e outra. Ou seja, como se a água de um lado, né, do lado de cima, fosse o céu para dar origem ao próximo firmamento. E assim formaria essa grande cebola. E aí o Zohar, obviamente, ele vai utilizar de outros artifícios. E ele fala que uma das fontes dele, o Zohar também precisa de fonte, uma das fontes dele é o Sefer de Adam Arishon. É um livro que quem escreveu foi Adam Arishon. Que livro é esse? Não sei. Mas é o Sefer de Adam Arishon. O livro de Adam Arishon, ele relata assim, de fato, existem não uma nem duas, existem 7 terras. Ora, como é que o Zohar sabe que existem 7 terras? Resposta, porque existem 7 linguagens da palavra terra. Você pode falar terra, terreno, tal, não sei o quê. Na Torá, cada palavra ela tem um significado muito grande. Então, você vai ver que de vez em quando ele chama de Eretz, de vez em quando ele chama de Adamá, de vez em quando ele chama de Gai, de vez em quando ele chama de Nessiá, de vez em quando de Tsiá, de vez em quando de Arca e de vez em quando de Tevel. São os 7 nomes. O Ramak fala, e ó, cuidado, Tevel, que é o último nível de terra, ele é o maior de todos. Tem uma discussão se Tevel é a nossa terra, é a nossa superfície, ou se Tevel é a superfície mais de embaixo. Ah, mas tá bom, Ravi, que raios isso tem a ver com o gnomo, com o doente, que é o que eu quero saber. Vim aqui acessar este vídeo para saber isso. A resposta é a seguinte, no Amud Kuf do Matok Midvash, ou seja, na continuação da Afteta Amud Beit, na página 9b, fala que Adam Arishon, após o pecado dele, ele desceu às 7 terras. Por isso que foi criada as 7 terras. A gente tem que entender que tudo que a Kadosh Baruch faz, ele faz com sentido. Então, a Kadosh Baruch ele criou as 7 terras, por quê? Porque ele sabia, fazia parte da criação, que ele sabia que Adam Arishon iria pecar, e quando ele pecasse, ele seria ali reduzido para a última parte da terra, a terra mais de dentro. Por isso que Adam Arishon conhecia, ele relatou no Sefer de Adam Arishon, no livro dele, falou, olha, realmente existe. Como é que eu sei? Porque eu estive lá. Bem simples. Eu estive lá, e eu com o resto de Hashem, eu fui me elevando, eu fui saindo. Aí você tem 3 opiniões que o Zohar ele traz. O Zohar fala, a primeira opinião, que ele desceu e cada uma dessas terras tinha uma mulher diferente. Ele teve relação com uma dessas mulheres de cada uma dessas terras e dali nasceram filhos. Só que são filhos que são diferentes. Assim ele relata, são seres diferentes que vieram dessa relação, já que, por exemplo, não é o mesmo sol, não é a mesma terra, como a gente vai ver daqui a pouco, não são, enfim, são todos minerais, vegetais, é tudo bem diferente ali, tá? Essa é a primeira opinião. Essa primeira opinião ela é descartada de cara, por Rahamim, porque eles falam que não faz o menor sentido. Porque o único motivo de eu entender que existem seres ali dentro é porque a Adam Arishon desceu. Agora você fala que tem uma mulher ali já esperando, cada um. É uma coisa dorra, que a gente fala, dorra que com muita dificuldade eu aceito, não desceu redondo. A segunda opinião já é mais bem recebida. Fala, Adam desceu com Havá. Ele desceu com Eva, e os dois ali em cada um, né, foram 130 anos, como está escrito no Maseret Tirumim, da Fiut Red, mudar na página 18a, que ele demorou para realmente voltar, se encontrar com Havá, a Kavaná seria se encontrar com Eva nessa terra, nessa superfície, e aí ele teria tido relação de novo e teria tido Shet, né, que é o terceiro filho. Então, até lá, ele teria tido essas relações com ela, teriam tido filhos ali, e de novo, seria um novo ecossistema, o que a gente chama de fenótipo, né? Seria um novo fenótipo, e por isso seriam criaturas estranhas, seriam seres, mas são pessoas, filhos de Adam Arishon, Mefurash com Havá, ou seja, são pessoas ali, e portanto, essas pessoinhas, elas são diferentes, só isso, são pessoas diferentes. Legal, essa é a segunda teoria do Zohar. A terceira opinião, fala que a pessoa, fala que Adam Arishon, quando ele desceu sozinho. Realmente ele ficou literalmente separado de Havá por 130 anos.
Porém, Adam Arishon, de noite, quando ele ia dormir, ele tinha zera levatalá, ele tinha sêmen em vão que jorrava dele. E isso, até, né, a gente já estudou sobre isso no Tzedkat Tzadik, no Kuvav, no Ot 106, onde ele fala que um dos tikkunim, um dos consertos da pessoa que torna até a pessoa mais saudável é o sêmen em vão quando a pessoa não tem kavaná, ou seja, o cara não ficou vendo porcaria durante o dia e tudo, e mesmo assim, através do corpo dele saiu, e sai realmente clipot, castas espirituais, através desse sêmen. A gente aprende isso de Masad Brahot, Avnun Zayin Amud Beit, na página 57b. Então, Adam Arishon teria, teoricamente, essa é a terceira opinião, teria tido certos sêmens, e como ali você tem um novo fenótipo, um novo ecossistema, esse sêmen ele teria florescido, não sei como, não é revelado nessa terceira opinião, não é revelado, mas que dessa terceira opinião teriam nascido criaturas bizarras, estranhas, que teriam sido desenvolvidas ali, né, naquele local, enquanto Adam Arishon estava se elevando. Pero que sim, pero que não, uma das três opiniões, você vê que todas as três elas confirmam uma coisa, e é uma coisa que é certa no Zohar: essas criaturas existem. Cada uma dessas terras possuem criaturas diferentes, criaturas interessantes. E eles pegam, inclusive, é interessante, eles pegam um gancho de Maseret Hulen Kuf Havzai na Mudalef, que a gente falou na última aula de sereia, que eles falam tudo que tem na terra tem no mar. Ou seja, assim como tem milhões de criaturas bizarras e estranhas no mar, é obrigatório de ter na terra. Você fala, não necessariamente a gente está falando dessa terra. Então a gente vai, inclusive, falar em outras aulas de seres gigantes, de seres minúsculos, tal, que tem no mar, que tem na terra, tal. E olha só que interessante, agora qual é o gancho? Não é na nossa terra, porque na nossa terra a gente já vasculhou quase tudo que tem. Não tem muitos mistérios na nossa terra. Agora, nas terras embaixo da nossa, aí tem muitos. E aí, o Zohar, ele dá uma cereja do bolo. Eu adorei isso aqui, que é o quê? Uma história. Ele traz o seguinte: Zohar de Parashat Vayetze, da Kuf Nun Zayin Amud Aleph, na página 157a, relata o seguinte: Rabi Hia e Rabi Yossi estavam andando. Eles muitas vezes, era um costume na época, de que eles estavam geralmente indo de um lugar para o outro, de um Beit Midrash para o outro, e nisso eles falavam sempre de Torá. E Rabi Hia e Rabi Yossi, eles gostavam muito de estudar juntos, né, de irem juntos de um lugar para o outro, porque eles falavam que eles sempre viam muitos milagres ao que eles faziam isso. E certa vez, eles estavam discutindo sobre, né, algum passuque e tudo, algum hidush dentro disso, e eles sentaram numa rocha. O Ramak, o Ramoshe Godover, ele fala que essa rocha, ela era uma rocha meio aberta, ela era furada. E desse furo, não era um furo pequeno, era um furo um pouquinho grande, eles estavam, né, de repente, sai uma pessoa de dentro da pedra. Olha que interessante. Sai uma pessoa dentro da pedra. Eles ficam com medo. Eles acham que é ou um espírito ou um demônio. Faz muito sentido, porque é uma pessoa estranha do nada saindo. Eles pensam que é isso. E eles perguntam, quem é você? Essa pessoa fala, eu vim de um mundo chamado Arca. Eu vim da terra, da parte da terra chamada Arca. Ou seja, o que isso mostra pra gente? O que isso vem trazer pra gente? Que eles têm conhecimento. E ele, inclusive, fala, eu ouvi a voz de vocês, porque desse buraco da pedra vai até o meu mundo. Olha só, a profundidade vai até o mundo. O que eu aprendo disso? Um portal. Existe um portal desses outros mundos, em certas localizações da nossa Terra, no qual eles têm acesso. E esse homem veio, ele sai dessa terra e vem ao encontro de Rabi Hia e Rabi Yossi e começa a falar com ele. Fala, olha, eu vim do mundo de Arca e eu queria saber em qual terra a gente está, em qual superfície a gente está, para eu poder calcular quantas terras existem entre a minha e a de vocês. Eles ficam espantados. Ele, olha, que interessante. Ele começa a falar, olha, o meu povo... Desculpa. O meu povo, ele é um pouco diferente do de vocês. Existem pessoas que são estranhas. E o Ramak fala, o que quer dizer estranha? Ele fala, pessoas de duas cabeças. Assim o Ramoshe Godover fala, inclusive, Alasmarta, né, se apoiando em Mased Menahot, lá Medzayin Mudalef, na página 37a. Ele também fala, existem pessoas que plantam e colhem. É isso que ele fala. Até agora, nada de pequeno, grande, ninguém está falando de estatura por enquanto. E ele fala, são pessoas ali diferentes. E ele fala, olha que interessante. Esse que ele viu que tinha duas cabeças? Não, esse que ele viu não tinha duas cabeças. Esse era tipo mais normal. Uhum. Mas ele fala, existem pessoas que são diferentes de mim. Ele falou, são pessoas diferentes de mim, no meu mundo, na minha terra. Uhum. E olha que legal. Ele continua relatando e ele fala o seguinte, o pão que vocês comem não é que nem o pão do nosso. Porque a nossa terra é diferente e os grãos que a gente coloca, a gente semeia, eles são diferentes. Então, ele fala, a gente não faria
como é que fala? O mesmo ato de semear que nem o de vocês. Ou seja, é diferentão a terra deles. Olha que legal. É um tempo de duração diferente, são grãos diferentes. Ele fala, não é igual das 5 espécies de grão que vocês têm. Quer dizer, ele entende, o cara realmente entendia. E ele falou, e não é nem de perto tão gostoso quanto o pão de vocês. Ou seja, daqui a gente aprende que, beleza, são outras terras, mas elas não são tão... Não tem tanto hesed quanto o nosso, entendeu? O nosso mundo, ele tem muito hesed, tem muito aqui do chá. Aquela terra não, ela é mais fechada, isso faz sentido. Ela casa muito bem com as duas opiniões, a segunda e a terceira opinião do Zohar de Parashat Vaikra Talmud Beit, que fala que ou o Adão desceu com Havá, ou que ele desceu sozinho e lá ele teve ali esse sêmen proliferou e deu origem a essas criaturas. Só que o que é interessante é que o Zohar, ele chama de pessoa. Ele fala, são pessoas. Não é que nem, por exemplo, da sereia, que a sereia fala realmente, o Urashi sobre Masai Bechorot na página 8a, ele fala, é um peixe. Ele fala, é um peixe. Você não tem como discutir. O Maranachidá no Midbag Demot, o Marardalet, ele fala, é um peixe. Você vê que todo mundo fala, é um animal. Ali, tipo, ninguém discute. Aqui não. Aqui fala que são pessoas. Fala Bnei Adam. E quando você avança um pouquinho, na página 106, na página 104, desculpa, nos outros Parashat Vaikra, na página 10b, é o Amud, né, que é do Matok Midvash 104, ele fala o seguinte, Rav Neorai Sabá. Quem é o Rav Neorai Sabá? Não é o Rav Neorai Ohana, tá? Não é o meu Rav. O Rav Neorai Sabá foi um Rav que ele estudou junto com o Rav Yohanan sobre essas 7 terras. Quando o Rav Yohanan veio e contou sobre as 7 terras, ele não acreditou. Aí ele falou, isso aí tá meio forçado, né? Ele era mais, vamos dizer assim, pé no chão, não ia muito, viajava e tudo. Ele falava, acho meio estranha essa historinha. Pois bem, ele foi num navio, o Zohar relata que ele foi no navio, o navio naufragou. No que o navio naufragou, todo mundo ali morreu, navio, e ele caiu na água, e ele foi indo mais fundo, mais fundo, mais fundo, e ele relata que teve um milagre. Um milagre foi que, de repente, ele vê uma certa luz, ou uma porta, vamos dizer assim, e ele entra por essa porta. No que ele entra nessa porta, ele encontra seres. E ele relata que são seres pequenininhos. São seres pequenos. E o que eles estão fazendo? Estão rezando Minha. Eles estão fazendo fila. É genial. Ele não quer incomodar. Inclusive, ele ouve que são seres que falam uma língua diferente da dele. Ele não entende. Então, ele começa a falar com eles e o Zohar também, ele relata, tem 2 opiniões. Uma fala que aconteceu um milagre e ele conseguiu voltar para a terra, para a superfície dele. E tem uma segunda opinião que fala que não, realmente ele conversou com eles. E eles, inclusive, falam, nós somos filhos de Caim. Criou-se uma 4ª teoria, então. Então seria não somente Adam Arishon teve lá, como Caim, através do pecado dele que matou o irmão, também se escondeu entre os 7 níveis de terra. E faz muito sentido. Mas esses seres já existiam, porque eles são filhos de Adam Arishon. Ou seja, são irmãos de Caim. E eles encontraram com Caim ali, quando Caim desceu, e Caim virou o rei deles, assim, o Zohar relata. Porque Caim era grande, só isso, pela estatura, ele era grande. Eles falam, olha, a gente deve estar isso aqui. E eles falam, olha, tá aqui, tem uma porta, você vai conseguir, ó, você vai dar de cara, vira à esquerda ali, ó, tem uma rotatória, segue, tem um McDonald's, você vira no McDonald's e tu vai chegar na tua terra. Ele, opa, legal, bacana. E ele volta. No Kirav Neorai Saba, mas não é que o lugar tem água, não. Não é dentro da água o lugar, não. Oh, então. O que a gente falou? Vai Omer Elohim, vai Yeraki Abetohamaim. O firmamento é dentro da água. Só segundo essa teoria, realmente, sim, pode existir portais dentro da água que entram. E você teria que voltar pela água. Ah, mas existem outras portas. Existem outras portas. Mas é que o Urav ia morrer afogado. E a fé? Ele poderia... Não, se ele tivesse muito tempo. Mas quem disse que é numa profundidade muito grande da água? A gente não sabe. O Zohar não relata. Mas o que é interessante, pode ser uma coisa mais lateral, ou num lugar escondido, ou dentro de uma rocha. Que a gente falou, o Zohar de Parashat Vayetz, ele relata que era dentro de uma rocha quebrada. Pode ser uma rocha quebrada que tinha nenhum portal. De qualquer forma, o que a gente entende, quando ele retorna, ele volta, ele pede milhões de desculpas para Bjorn. Ele falou, eu vi essas criaturas, eu não acreditava, agora eu acredito. E ele ficou chorando todos os dias da vida dele. Assim ele relata, assim termina a história, onde ele fala, eu fiquei chorando porque, de fato, eu duvidei da Torá Kedoshá, eu duvidei da força da Torá. Inclusive, o Rav Moshe Cordovero, ele fala que o Zohar traz essa história de propósito, para o pessoal entender que, tipo assim, não é para duvidar da Torá. Você vê, ele duvidou, quase morreu, foi para esse mundo, viu maravilhas,
ficou impressionado. O Zoro não relata quanto tempo ele passou ali dentro. A gente não sabe se foram dias, meses, anos. Ele não sabe, não relata como é que foi o comportamento desses seres, se eles são agressivos, se eles são de boa e tudo. Só, a gente consegue ter uma amostra disso nos Zoro de Pachavaetze. Quando fala que Rabi e Rabi se conversaram com esse ser do Olam Arca, desse mundo, né, inferior. E nesse mundo ele vai relatando, falando, olha, meu pão não é igual de vocês, nossa terra é diferentona e tal. E realmente mostra uma vida um pouco mais difícil por isso. Mas o que é interessante é que lá não tem confruto. Lá não tem pessoal negando a Torá, negando a cada das Baruhutas. Até que ele falou, não, eu queria ver quantos mundos são até o de vocês. Quer dizer, a galera tem noção ali. E são seres que provavelmente vão aparecer em Gog Magog, vão ser revelados pra gente. E vão provavelmente até, inclusive, ajudar a gente nessa guerra de Gog e Magog. Uma dúvida. E por que das roupinhas? E a fé a partir do momento que a gente entende que eles são seres pequenos e que eles são seres que estão fazendo tefilá e são seres que conhecem a Torá, o que a gente entende? Que eles são tsunuim. Por isso da roupinha. O que é o chapéu? Pode ser uma segunda cobertura. Como tá cheio de maçã que dos Rafteta muito bait. Ele sabe a Torá, cara. O que tu sabe então, Torá. se eles sabem a Torá, eles não são agressivos. Se eles chegarem aqui, eles não vão querer matar ninguém e tal. Eles só... E a fé Pode ser que seja uma pesquisa que eles estão fazendo. Pode ou ser. Pegando uma comida pode ser que eles estão daqui. sabendo que faz parte do estágio do mundo no qual, olha, agora é uma guerra que tá tendo, mas pra trazer machetes de quem? Eles também vão fazer parte disso. Não, mas eles podem também estar vindo pra cá pra pegar uma comida, voltar... Exatamente. Assim como nós também que exploramos, eles também exploram. Porque eles são seres humanos. Olha que genial. São pessoas. E os ETs? Os ETs tem uma fonte longínqua que fala da estrela meirosa. Eu ia falar num outro vídeo, mas dá pra casar com esse vídeo, porque na verdade o Arizal fala não são extraterrestres, em sim intraterrestres. Ou seja, esses seres dessas terras, incluindo os gnomos, seriam uma aparição deles vista como se fossem ETs. Pelas pessoas que assim relatam. Até porque eles sempre falam, é um ser baixinho, com uma cabeça grande, não sei o quê. É sempre... Tem um padrão ali. Das pessoas que vejam, que elas veem esse tipo de coisa, elas dão um padrão. E o padrão é, geralmente, uma visão de um gnomo. Pode ser sem o chapéu voou, não sei. Mas é sempre uma cabeça, um ser baixinho, entendeu? Estranho, e eles têm medo. E aí fala, eu ouvi um som estranho. A gente relata aqui. O Rav Neorai Saba, ele fala pra gente que eles falam um outro dialeto, é uma outra língua. Eles aprenderam de outra maneira, desenvolvendo uma outra forma. Ou seja, toda uma cultura e todo um mundo oculto do nosso, mas que ele tá dentro do nosso. Mas será que eles são mais inteligentes que a gente? Porque o ET, o que o pessoal fala, é que são muito mais inteligentes, envolvidos. Olha, o que eles trazem, pelo menos aqui, né, nos outros Pachavaetze, né, voltando para os outros Pachavaetze, Kuf Nun Zayin Amud Aleph, o que o ser, né, esse humano, essa pessoinha do Olam Arca traz pra gente, é que eles são seres que eles agem de uma maneira diferente. Eles têm um mundo diferente, eles têm uma superfície diferente, eles plantam, eles colhem, mas também a gente tá falando na época do Zoro, que o pessoal plantava e colhia. Ou seja, não tá falando de uma civilização avançada, nem nada, tá falando de uma civilização que anda igual a nossa. Nesse outro vídeo a gente vê um ser diferente, que pode ser considerado como um ET. E ele causa até interferência no vídeo. Tá lá o Gnome com o iPhone hoje em dia também. Fazendo lá, mandando mensagenzinha pra Xuxa, para de falar da gente, Tá vacilando, cara. Tá vacilando. Então a gente vai ver tudo isso em Gog Magog. Bezrat Hashem Itbará, a gente vai ver tudo isso em Gog Magog. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra chegar em mais pessoas e a gente poder divulgar pra outras pessoas todos esses fatos que todo mundo quer saber, mais a Torá explica. É real ou não é real? Olha aí. Gnome barra duende. Olha aí, não é que é real?